Então, gente, no vídeo de hoje, basicamente nós vamos dar sequência aqui ao nosso ajuste do poste junto à parede, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, tá? Nós vamos criar aqui, e a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser uma extrusão de vazio, certo? E eu vou circundar aqui o nosso poste. Eu vou criar com 400 milímetros, tá? E aqui. Essa linha aqui, ó, eu quero que ela fique travada no nosso poste, tá? Quando o nosso poste se arrastar, eu quero que essa linha acompanhe ele. E essa daqui de cima, nós vamos criar uma cota para ela e vamos bloquear ela. Bloqueei a cota, certo? E aqui a gente já pode vir e finalizar. Não, perdão, vamos definir o final da extrusão como 8.000, tá? 8.000. E agora, nós vamos arrastar o nosso poste mais para trás, certo? Está o poste mais aqui para trás. Vou colocar ele aqui no meio, ó. E agora, vamos... Dessa forma que está aqui, ó. O Revit não entendeu que eu quero cortar ainda a nossa parede. Então, a gente vai selecionar isso aqui e vai informar para o Revit, ó. Corte isso com isso. E aí ele já cortou a nossa parede. E já ajustou o nosso poste automaticamente ali, tá? Agora, o que nós vamos fazer, tá? Essa parede aqui, ó, ela pode variar de tamanho, principalmente em relação à largura dela, tá? A espessura dela. Ela pode ser uma parede de 300 milímetros, uma parede de 200 milímetros e uma parede de 150 milímetros, certo? Só que eu quero que o meu poste ele se adeque automaticamente a essa parede. E eu quero que essa parte aqui de trás ela fique rente com essa parte aqui de trás. Por exemplo, essa parede está com 200 milímetros, eu vou alterar ela para 150, certo? Eu quero que o meu poste ele venha e fique rente aqui. Então, ó, para fazer com que isso aconteça, nós vamos criar uma nova cota e essa cota diferente da cota anterior, tá? Ela vai virar ela vai receber uma legenda. Vamos verificar aqui, ó, só como que ela está sendo chamada. Aqui ela está sendo chamada de largura da parede, tá? Eu vou colocar ela com o mesmo nome aqui. E ela vai ser um parâmetro de instância, só que vai ser também um parâmetro de relatório. Por que um parâmetro de relatório? Porque a partir dessa cota, tá, acredito que aqui, ó, ela foi criada ela foi colocada num outro parâmetro, foi colocada nessa linha pontilhada, tá? Então, o que a gente vai fazer, ó? Vamos deletar ela, tá? Vamos vir aqui nas cotas novamente. Vou dar um tab aqui e tab aqui e selecionei ela, ó. Em legendas eu vou colocar como largura de parede relatório. Agora ela conseguiu, ela não deu o erro, tá bom? Aquilo não é um erro propriamente, só é um aviso. Essa linha de referência aqui, ela tá presa na nossa parede, tá? Mas eu prefiro colocar na parede até a parede, tipo medir a parede, tá? Qual é que é a grande mágica disso? Isso que a gente acabou de criar, ela veio parar aqui, ó, largura da parede, ela virou um parâmetro de relatório, certo? Vamos clicar OK aqui, ó. Nós vamos criar uma nova cota. Só que dessa vez essa cota vai ficar na linha de referência e vai ir para frente aqui do nosso poste. E eu posso vir aqui, da mesma forma que a anterior, e definir uma cota nova. Definir um nome novo para ela. Vai ser um parâmetro de instância, tá? E eu vou colocar aqui ó, como distância frente poste. Certo? Eu vou clicar OK.
Agora, vindo aqui dentro, a gente pode colar aquela equação, tá? Que eu estou utilizando aqui o Gemini para aqui dentro, tá? Ó. Quando a gente clica OK, ele já adequa o nosso poste automaticamente à frente da parte de trás da parede. Mas pode acontecer a situação contrária. Por exemplo, ó, a nossa parede é muito larga, tá? Ela é uma parede de 300 milímetros e o nosso poste aqui ele tem um pouco mais de 200 milímetros de espessura e ele ficar errado, né? Comparado com outro. Ó, outra coisa aqui interessante. Essa cota nós temos que prender no nosso poste, ó. Ela não foi presa. Então a gente vai fazer uma alteração aqui, ó. Vamos só modificar a parede, ó, para ela ir para frente, nosso poste. Ó. Outra coisa interessante aqui, ó. O nosso poste, quando a parede ela é muito mais larga que ele adequa a parte da frente ali com a parte da frente da parede, tá bom? Agora o que a gente vai fazer aqui é só vai se arrastar para cá e vai aparecer o cadeado e vamos trancar, tá? Vamos testar novamente com a parede um pouco menor, 200 milímetros. Restrições não satisfeitas. Vamos tentar de uma forma diferente então. Ó. Selecionar aqui. Eu vou arrastar e vou cortar com a parede então. Vamos fazer melhor, vamos cortar com a parede. Aí sempre que a gente colocar o nosso poste aqui, ó, vou modificar a nossa parede, vamos colocar uma parede aqui, ó, de 300 milímetros só. Agora ele vai cortar até o fundo da parede, tá bom? E vai colocar o nosso poste ali, certo? Daria também, ou a gente pode vir aqui editar e colocar também para, vamos remover a restrição e bloquear aqui com o fundo da parede. Vamos testar mais uma vez para ver se isso deu certo, né? Seleciona a parede, altera aqui, opa, fechou, ó. 150 milímetros, fechou também. E qual é que é a coisa interessante aqui disso, né? Basicamente essa cota aqui, ela sempre vai ler a parede, sempre, sempre, sempre. E não vai ser só essa que a gente está criando aqui agora, vai ser as paredes também dos projetos elétricos onde tu vai colocar esse poste e ele vai se adequar exatamente à parte de trás aqui da parede, tá?